que já está gravando. Bom, pessoal, então, voltando, né? Se tiver qualquer problema aí na audição ou qualquer problema na imagem, eu estou aqui pelo meu celular, daí os controllers, né? Que é a professora Ágata, a professora Letícia e o Matheus, o professor Júlio também podem me comunicar, certo? Então, aqui está o meu contato para quem não entrou, no caso, na primeira aula ou na segunda aula. Esse é o meu e-mail pessoal, é ilianasevero2@gmail.com. Tenho o meu contato também no Instagram e tenho contato no Facebook, né, para quem quiser me adicionar, certo? Na sequência, nós estamos na aula 3. O que a gente pretende ver na aula 3? Na aula 3, especificamente, né, a gente viu que no decorrer do curso, primeiro a gente viu o que era uma revista de alto fator de impacto, o que era uma revista de baixo fator de impacto. Eu mostrei para vocês o que era o Web Qualis da CAPES, mostrei a classificação que o Web Qualis da CAPES fazia, né, só fazendo, né, um retrocesso aí, buscando, né, trazer o que a gente já viu. Posteriormente a isso, foi comunicado que a CAPES vai fazer uma unificação das áreas e vai avaliar em uma única área-mãe, usando como principais pressupostos as citações, né, o CIT-score do Scopus e o fator de impacto que tem no Web of Science. Então, vão ser essas duas métricas que a CAPES vai utilizar para classificar as revistas que estão ranqueadas no Web Qualis da CAPES, aqui né, para nós do Brasil, pessoal que é de fora, talvez não conheça, mas eu já apresentei, então já tem uma certa familiaridade melhor. E também vai utilizar para as revistas que não estão no Scopus e que não estão no Web Qualis da CAPES, vai utilizar o I5 das citações do Google Acadêmico, só que eles não explicam, né? Vai ser feita uma regressão, enfim, mas não explicam como vai ser feita essa avaliação. Então, estamos todos nós aguardando essa nova, né, listagem da avaliação dos nossos periódicos aqui no Brasil. Posteriormente a isso, eu mostrei para vocês também o Simago, que é muito importante para quem ainda não viu, entre lá dentro do link do Simago, lá você consegue fazer uma busca dos journals a nível de país, a nível de ranking, a nível de SJR, a nível de H-index, a nível de grande área ou área mais específica. Então, vocês podem fazer várias buscas, né, dentro dessas dimensões. Aí, na aula da última semana, a gente viu especificamente o que tem que ter numa introdução de um artigo. Aí eu falei bastante, né, sobre a questão de apresentar a temática, contextualizar o tema. Mostrei para vocês também que nós temos um modelinho lá dentro do material da aula da professora Eliana. Tem uma colinha para vocês, que é um modelo de artigo científico que está em Word, que é um presente que eu deixei para vocês. Então, é só o pessoal chegar lá, baixar o documento no Word e começar a escrever em cima, que ele já está formatado conforme as normas da ABNT, que são as grandes revistas aqui do Brasil que requerem essa norma. Tem algumas revistas que requerem a norma da APA, que é isso a gente vai ver também mais no final do curso. Mas ali tem todos os elementos que são necessários para vocês escreverem um artigo científico de alta qualidade para uma revista de um bom fator de impacto, certo? Na introdução, além da contextualização, é muito importante apresentar a lacuna teórica da pesquisa, né, que eu falei que isso é uma coisa primordial, que tanto nas revistas nacionais quanto nos journals internacionais, eles fazem esse questionamento. Ou seja, por que você está fazendo esse estudo? Qual é a relevância da tua pesquisa, né? O que ele tem de importância para a sociedade? Qual é a lacuna teórica? O que foi visto dentro da literatura que estimula você, a partir desse ponto, fazer esse novo artigo? Então, eu mostrei para vocês como fazer aquelas pesquisas sistemáticas dentro do escopo, pelas palavras-chave, e a gente vê a lacuna teórica. Coloquei até um artigo também que eu havia publicado para vocês, que mostrava a lacuna teórica, onde a gente pesquisava Covid e sustentabilidade ambiental, que quando a gente pesquisava as duas palavrinhas juntas dentro do Scopus, isso no ano de 2020, a gente não encontrava nenhum artigo científico publicado na Scopus, que é a maior base de dados científicas avaliadas por pares no mundo.
Então, eu pensei, nossa, aí eu achei a minha lacuna teórica. Aí, quando eu fui pesquisar as palavras-chave, as keywords separadas, sustentabilidade ambiental, consumo sustentável e Covid-19, por exemplo, aí apareceu 15 artigos. Mas por que apareceu só 15? Porque era uma temática nova, né? Covid, porque é uma coisa que surgiu, né? Aproximadamente 2 anos e pouco. Então, as pesquisas científicas estavam iniciando. Então, dependendo da área que você vai pesquisar, por exemplo, se você vai pesquisar gestão de pessoas, se você vai pesquisar, por exemplo, finanças, ou você vai pesquisar inovação, você vai ver que tem um emaranhado, tem milhares de artigos publicados sobre essas temáticas. Então, depende muito de como você vai fazer o filtro para achar essa lacuna teórica. Juntando, aí você junta, por exemplo, performance, junta inovação, e junta, por exemplo, gestão de pessoas, 3 keywords para serem procuradas juntas no artigo, aí talvez você consiga encontrar um artigo com um menor número, né? Dentro do Scopus, menores números de artigos publicados que têm essas 3 temáticas. Então, hashtag dica, sempre depende do filtro que você utilizar, certo? E ainda para a introdução, eu falei que era importante vocês apresentarem o objetivo do estudo, isso é primordial. Ou seja, o objetivo sempre vai começar com um verbo, um bom verbo é analisar, verificar, averiguar, que são verbos mais complexos, mais abrangentes. E a gente também pode colocar na nossa introdução, dividir o objetivo em objetivo geral e também objetivos específicos. Então, depende de cada autor. Cada autor, então, e também é muito importante nós olharmos as normas e diretrizes para a revista, né, para ver como a revista quer a estrutura do artigo científico. Então, isso é primordial. Eu até mostrei a revista de gestão social e ambiental, na qual eu estou como editora-chefe, quais eram os critérios. Então, ali tem tudo direitinho, quantas páginas tem que ter, o que tem que ter no resumo, se é estruturado, se é não estruturado, qual é a norma que você tem que seguir, se é a APA, se é a BNT. Para quem é da área da saúde, normalmente eles utilizam a Vancouver, que é bem mais complexa. Então, isso tudo depende da revista ou do journal que você quer submeter o artigo. Então, antes de você escrever o seu artigo científico, que você tem a ideia, eu quero escrever um artigo sobre a inovação de produto na indústria têxtil, por exemplo. Eu já vou lá dentro dessas bases de dados, vou lá dentro do Cimago, vou lá dentro da Scopus, vou dentro da Web of Science e procuro um journal de alto fator de impacto que eu gostaria de submeter esse artigo que eu estou pensando em escrever. A partir daí, eu vou ler as normas e diretrizes para os autores, e daí eu já sei como é que funcionam as regras para escrever aquele artigo. O que eu falo para vocês, gente, isso já aconteceu comigo, é que muitas vezes a gente tem um artigo pronto e a gente aí a gente vai lá e escolhe a revista para submeter o artigo. Aí você olha, você fez o artigo todo na BNT ou todo conforme as normas da APA, e a revista diz que tem que ser em ABNT. Aí você tem um retrabalho, ou seja, você vai ter que refazer todas as citações do artigo. Aí você fez um resumo objetivo com 250 palavras, aí a revista diz que tem que ser um resumo estruturado, em subitens. Aí você tem que refazer todo o resumo do artigo. E aí, por exemplo, algumas revistas, você não pode ter mais do que 20 palavras no título, aí você tem que refazer o título. Então, se vocês olharem as normas e diretrizes para os autores antes de escrever o artigo, vai ficar muito mais fácil. E também é muito importante olhar o tamanho, a quantidade de páginas que essa revista aceita. Algumas revistas contam por words, por palavras, né? Até 7.000 words, 9.000 words. Outras dizem até 15 páginas, até 17 páginas, até 20 páginas. Aí vocês imagina, né? Eu tenho escrito um belo artigo lá, fruto da minha tese de doutorado, ele tem 20 páginas. Aí eu vou entrar lá dentro e a revista diz que ele aceita só no máximo 15. Aí eu penso, meu Deus, como é que eu vou resumir o meu artigo? Vou tirar 5 páginas, porque tudo é importante. Por isso que é relevante a gente entrar na revista antes para ver as normas e diretrizes, tá, gente? Então, hoje a gente já vai passar para o segundo item, que é o item do referencial teórico.
que eu sugiro para vocês, ó, pensando em fazer um artigo de alto fator de impacto. Vamos pensar um artigo aí mais ou menos de 15 páginas, tá? Não abrir muitos subitens dentro do referencial teórico. Eu costumo abrir 3, no máximo 4 itens dentro do referencial teórico, que são as temáticas que vão estar relacionadas com o meu objetivo da pesquisa. Outra coisa que a gente pode fazer, quando a gente vai falar de uma temática específica, é fazer uma linha de citação, né, do tempo. Ou seja, eu vou usar um exemplo clássico aqui, que é da minha área, que é de inovação. Então, se eu for falar de inovação, eu posso começar lá dentro do meu referencial teórico falando Schumpeter ressalta, Schumpeter 1934 destaca que a inovação é o motor do desenvolvimento econômico, porque Schumpeter 1934 é o autor ícone, é o autor consagrado mais clássico, inclusive é um livro, para quem não conhece inovação, eu sugiro que vocês leiam, que fala, né, que até aquela época o que dominava a economia eram os preços, e o Schumpeter veio e disse, não, são as inovações tecnológicas desenvolvidas pelas empresas. São as inovações, o desenvolvimento das inovações no mercado que vão mexer com a economia, e não mais os preços. Então, aí a gente teve uma grande quebra de paradigma, que é conhecida como destruição criadora, né, para quem estuda inovação. Então, uma boa dica é vocês fazerem uma linha do tempo. Começar daquele autor mais clássico e lá no final daquele subitem do referencial teórico, vocês trazerem citações do ano de 2021 e 2022. Por que isso? Isso vai mostrar uma linha do tempo, né, que vocês fizeram uma fronteira do conhecimento, certo? Para quem escreve artigos científicos que fundamenta com base em hipóteses, né, em bases de modelo teórico, quando a gente faz surveys, né, com um grande número de respondentes, também é importante a gente fazer a linha do tempo, mas é bem mais significante a gente trazer autores atuais para corroborar com aquelas temáticas que a gente está relacionando dentro da nossa hipótese de pesquisa. Eu vou apresentar na sequência alguns artigos que têm a linha do tempo e outros artigos que têm a fundamentação por hipóteses, tá, gente? Isso dentro do referencial teórico. Outra coisa primordial, fundamental que vocês têm que pensar, e que sempre quando eu participo das bancas de dissertação, bancas de doutorado, ou até mesmo quando eu estou fazendo avaliação de artigo científico, no referencial teórico, a citação é de ponto a ponto. É quando eu começo a escrever a frase até o final da frase que eu coloco o ponto final. Então, no referencial teórico, não pode ter julgamentos, arguições do autor. Então, você não pode deixar dentro do referencial teórico, por exemplo, um parágrafo sem apresentar a citação de um autor, porque dá o pressuposto que são os autores do artigo que estão falando. E como o próprio nome já diz, referencial teórico, revisão da literatura, são referências de outros autores. Então, obrigatoriamente, o referencial teórico tem que ser composto apenas por citações científicas. A gente pode fazer arguições para juntar. Então, por exemplo, ainda dentro deste contexto, conforme os autores fulano e beltrano, por exemplo, a inovação é importante, a gente faz argumentações para juntar os parágrafos, mas nunca a gente pode fazer parágrafos de própria autoria. Tá, pessoal? Outra coisa importante é a gente, dentro de um parágrafo, tentar fazer, dentro de um parágrafo, fazer citações de vários autores. Por quê? Porque no momento que o avaliador estiver lendo o nosso artigo, estiver lendo aquele parágrafo do nosso referencial teórico, ele vai pensar assim, pô, que legal, esse autor aqui, ele conseguiu ler 4 obras diferentes, né, de autores diferentes, conseguiu fazer um raciocínio, escreveu com as próprias palavras dele e fez uma citação citando os 4 autores. Isso é o que a gente espera dentro de uma citação científica de um journal de alto fator de impacto. Então, por exemplo, quando a gente faz um TCC de graduação, né, pessoal, eu sei que tem alguns alunos aqui que são de graduação,
Lá no TCC, a gente pode até citar o Chiavenato, né? Que, por exemplo, num artigo científico não é indicado citar o Chiavenato, mas, por exemplo, conforme Chiavenato, a gente faz um parágrafo desse tamanho lá, com 5 linhas, falando só do Chiavenato, só de um único autor. Pensando, revista de alto fator de impacto, eu até posso fazer uma citação com um único autor, mas depois eu tenho que apresentar um parágrafo seguinte com uma citação, né? Um parágrafo com citações de 3 ou 4 autores, pelo menos. Certo, pessoal? Quando a gente tiver um autor ícone clássico, por exemplo, vou falar de Porter, que vai falar de estratégia, vou falar por exemplo, de Isaac, que vai falar de sustentabilidade, ou de Kotler, que vai falar de marketing, eu posso fazer lá um pequeno parágrafo, né, porque eles são clássicos, mas depois eu tenho que trazer um outro parágrafo com vários autores, certo? Então, passando nosso item, subitem, eu vou apresentar alguns exemplos para vocês de referenciais teóricos de artigos científicos, de tese de doutorado, porque eu sei que tem um pessoal aí no perrengue fazendo dissertação de mestrado, fazendo tese de doutorado, e também vou apresentar referencial teórico de artigos de alto fator de impacto. E, principalmente, vou dar algumas dicas para vocês de como fazer as citações, que eu acredito que seja a dúvida de grande parte das pessoas, né? Como a gente faz uma citação científica. Então, citação direta, né? Até tinha uma pergunta na aula passada que o pessoal me perguntou, citação direta. Eu sugiro, gente, dentro das áreas de ciências sociais aplicadas, a gente, principalmente num artigo, não façam citação direta. Eu sei que o pessoal que é da área de direito, me perdoe, a área de direito costuma usar bastante citação direta, coloca nota de rodapé, é uma área diferente da nossa. Aqui eu estou falando da área de business, da área de administração de gestão. Então, o que a gente pensa, né, nós avaliadores, eu aqui falando como uma avaliadora, né, de um jornal de alto fator de impacto, quando o autor coloca uma citação direta? Parece que o autor ele não tem uma capacidade cognitiva de ler o que está escrito ali na obra, de raciocinar e de escrever com as próprias palavras dele, porque é um simples Ctrl+C, Ctrl+V. Eu entendo que às vezes é algo muito importante que você quer destacar, mas, gente, eu não sugiro fazer citação direta, tá? Que é aquela citação que você coloca, o autor coloca a página e coloca, né? Se ela tiver até 3 linhas, você coloca ela entre aspas, e se a citação direta tiver mais que 4 linhas, você tem que fazer um recuo de 4 centímetros, colocar um espaçamento simples dentro do texto. Então, não façam citações diretas. Façam sempre citações indiretas. Quanto mais citações vocês fizerem, mais cientificidade vai ter o referencial teórico de vocês. Outra coisa é o APUD, que a gente também comentou na aula da semana passada. Então, o APUD é uma forma, né, científica de fazer citações. Quando a gente não tem a obra original, a gente coloca APUD. APUD quer dizer citação da citação, mas hoje, com todos os meios tecnológicos que a gente tem, as bases de dados que a gente tem, depois eu vou mostrar alguns links de revistas, de journals, de universidades, de anais de eventos, que fica quase que humanamente impossível a gente não conseguir a obra original, gente. Só para quem não tem acesso, por exemplo, dentro do plataforma da CAPES, né, que nós temos, quem é aluno de mestrado e doutorado tem acesso a essas grandes bases de dados, talvez fique um pouquinho mais difícil. Mas, hashtag dica, artigo de alto fator de impacto não aceita PUD. Tá, gente? Se vocês forem mandar para uma revista B3, B4 aqui do Brasil, até de repente rola aí um APUD. Mas evitem APUD. Tentem ir buscar, por exemplo, vocês gostaram muito de uma obra original. Eu gostei do Schumpeter 1934. Eu não vou ler ele porque ele está em inglês. Tem o Schumpeter 1982, que é a tradução da obra de 1934. Então, a gente pode buscar outras citações, né, outras obras daquele autor mais atuais, ou buscar a fonte original, certo? Então, aqui eu já havia colocado para vocês, ó, citar, fazer citações indiretas de vários autores em um mesmo parágrafo. Eu vou mostrar na sequência dentro do artigo como fica legal, como isso é muito bem avaliado, né, pelos pareceristas quando eles leem um artigo da gente, porque mostra a capacidade cognitiva de nós, autores, lermos várias obras e conseguimos
concentrar isso tudo dentro de um único parágrafo. Isso é o que a gente espera, né, de uma tese de doutorado também. Citar obras clássicas, então, como eu falei, o Porter, o Schumpeter, o Kotler, né, os autores consagrados dentro da área de cada área específica, vocês podem citar, mas principalmente citar autores atuais dos últimos 3 anos, tá, pessoal? Então, busquem autores do ano de 2020, 2021 e 2022. Tem alguns journals internacionais que são bastante renomados, que eles já estão com publicações em progress para o ano de 2023, gente. É uma loucura. Por isso que o Pulo do Gato, que tem de mais novo e mais atual, está sendo publicado dentro dos journals e dentro das revistas científicas. Os livros são importantes? São, porque eles trazem os conceitos iniciais. Mas o que tem de mais atual acontecendo dentro da medicina, dentro das empresas, dentro dos serviços públicos, está sendo publicado nos journals, certo? Onde a gente vai buscar, então, essas informações para fazer essas nossas citações? A gente pode publicar, buscar e deve buscar também, principalmente dentro do resumo, porque ali no resumo o autor vai trazer uma ideia principal do que ele vai estar pesquisando, né? Do insight que ele está desenvolvendo. Depois, uma outra forma de a gente poder fazer uma citação é da introdução. Porque vocês lembram que na aula passada eu falei aonde o autor pode falar, onde nós podemos falar para nós sermos citados em outras obras? Na introdução. Então, quando eu começar lá o meu artigo científico, eu faço 1, 2 parágrafos, 2 parágrafos, desculpa, de própria autoria, falando cientificamente. Aí, a pessoa que for lá consultar o meu artigo, ela vai poder fazer uma citação de mim, daquele primeiro e segundo parágrafo que eu citei. Então, na introdução, a gente pode falar na nossa justificativa, na nossa lacuna teórica, é nós, cientistas, que estamos falando. Então, a gente vai poder ser citado a partir daí. Outra forma de a gente buscar citações são lá nos resultados e discussões do artigo. Porque lá vai ter os principais achados da pesquisa, os autores vão estar falando o que eles encontraram, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos. Então, ali eu posso buscar também citações para colocar no meu referencial teórico. E uma outra forma muito interessante é você ir lá nas considerações finais ou conclusões. Alguns artigos usam considerações, outros, né, que são de ciências mais aplicadas, usam conclusões. Lá vocês vão conseguir pegar o principal insight, o principal achado da pesquisa. Porque, né, uma regra das considerações finais, que a gente vai ver na nossa aula da semana que vem, é colocar qual o principal achado da minha pesquisa. Então, é onde a gente vai conseguir buscar citações. Resumo, introdução, resultados e discussões, e lá nas considerações finais. Outra coisa bem importante, gente, até para evitar a questão de plágio, eu nunca devo buscar, eu posso até consultar, mas eu não devo pegar a citação do referencial teórico de outro artigo, porque senão eu vou estar fazendo um plágio. Se eu for num artigo específico lá do fulano e vou lá numa parte que ele citou, por exemplo, fez uma citação, e copiar aquela citação, e colocar o autor lá no final, colocar dentro do meu artigo, eu vou estar fazendo um plágio. Eu vou estar fazendo uma citação dele, ou eu posso fazer um APUD. Mas aí fica aquela forma que eu disse para vocês, que parece que a gente não tem a capacidade de pegar e ler a obra original. Então, uma dica, eu posso olhar aqui o referencial teórico do artigo? Sim, eu devo olhar, mas só para consultar. Então, eu vou olhar, ele citou autores interessantes, pego aquele autorzinho que está citado lá dentro do referencial teórico, eu vou lá nas referências bibliográficas, lá no final do artigo, pego a obra, coloco no Google e abro o artigo do autor. E daí eu leio aquela obra e faço uma citação com as minhas próprias palavras. Não vou copiar, não vou fazer um APUD, e não vou fazer um plágio da pessoa que escreveu o referencial teórico, ok? Então, referencial teórico serve apenas para a gente fazer uma consulta e buscar,
a obra original, se a gente se interessou muito, a gente achou muito legal aquela citação que o autor colocou. Nossa, eu gostei muito desse autor aqui. Então, eu vou lá, busco a obra original, leio a obra original e faço a citação. E não pego e faço um plágio do autor, porque isso, né, tem sanções legais, sanções penais, que não pode haver plágio, né, de outros artigos científicos. E até mesmo autoplágios, por exemplo, se eu escrevi num artigo meu uma parte do referencial teórico, eu vou copiar e vou colocar em outro artigo e vou publicar em outra revista, eu estou fazendo um autoplágio de minha própria autoria, gente, isso é crime. Então, eu não posso fazer isso, ok? Então, aonde eu posso procurar essas obras aqui? Eu posso procurar em revistas indexadas que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem várias revistas que têm publicação em português. Eu vou apresentar algumas revistas para vocês, que elas publicam tanto em português quanto em inglês. Então, quando a gente procurar lá o artigo, a gente coloca o idioma para quem tem dificuldade no inglês, procura as publicações na versão português. A gente tem, assim, ó, centenas de journals internacionais de alto fator de impacto que vocês podem consultar também para fazer a busca dessas obras, para fazer as citações. A gente tem os nossos livros clássicos na nossa casa, na biblioteca da nossa instituição, que vocês devem usar. Outra fonte muito legal é vocês procurarem as teses de doutorado, porque a tese tem que trazer a fronteira do conhecimento. Essa é a grande diferença de uma dissertação. A dissertação, até alguns orientadores, às vezes, né, puxam os alunos para tentar trazer uma fronteira do conhecimento. Mas na tese, de fato, por isso que uma tese leva 4 anos para ser feita, a gente tem que dizer, ó, a literatura ela veio até aqui, e com a minha tese houve uma construção teórica a partir daqui. Então, dentro das teses, a gente consegue bastantes citações e bastante obras científicas de alto fator de impacto. Ainda dando sequência, pessoal, outro local que a gente pode buscar são, além dessas teses, dissertações. Porque, inclusive, dentro da CAPES, a gente tem, né, todos os anos, né, são de alguns e alguns anos, são premiadas as principais dissertações, as principais teses, ou seja, aquelas que apresentaram, né, maior relevância. Então, desculpe, eu ainda estou um pouco resfriada, gente, então a minha voz está um pouquinho trancada, mas as dissertações também é uma boa fonte para a gente procurar, né, citar o autor que escreveu a dissertação, buscar nos anais de eventos científicos, tanto nacionais quanto internacionais. Lá a gente também tem obras importantíssimas que a gente pode citar. Então, assim, ó, olha que legal. Quanto mais citações a gente colocar dentro do nosso referencial teórico, mais cientificidade a gente vai ter. Então, a gente pode citar obra de livro, a gente pode citar obra de revista nacional, de jornal internacional, de tese, de dissertação, de análise de eventos científicos. Então, a gente tem um emaranhado aí de locais para buscar essas obras, ok? Quando a gente fazer a citação, que eu vou mostrar na sequência também, de vários autores dentro de um mesmo parágrafo, a gente sempre, algumas instituições têm as suas regras específicas, tá? Mas principalmente para os journals, eles usam uma ordem cronológica. Então, primeiro, eu li, por exemplo, 4 obras, e eu vou fazer um parágrafo fazendo uma citação dessas 4 obras que eu li. Então, eu vou colocar a obra de data mais antiga e depois, na sequência, eu vou colocando as datas seguintes, colocando a data mais atual por último. Então, de 2022 vai ser a última citação, o último autor citado dentro do parênteses, ok? Então, sempre usar uma ordem cronológica. Às vezes, os alunos usam uma ordem de nomes alfabética, começa A, B ou C, mas aqui eu sugiro vocês usarem uma ordem cronológica das datas das obras científicas que foram citadas. Então, quanto maior a quantidade de citações, maior é a cientificidade do aporte teórico de vocês. Então, por exemplo, se eu abrir um referencial teórico de um subitem lá, de um artigo que foi submetido para a revista, aí eu olho lá, nossa, o autor ele fez 4 parágrafos e fez um parágrafo com uma citação científica de cada de cada autor.
E ainda eu olho os autores, é lá do ano de 1980, 1990. Ele não trouxe o estado da arte, que é uma coisa que a gente busca na revisão da literatura. Ele não trouxe a fronteira do conhecimento. Então, trazer citações antigas pode trazer, mas o mais importante é trazer citações atuais. E se vocês forem submeter para um jornal de alto fator de impacto internacional, vocês vão ter que escrever o artigo em inglês e, obrigatoriamente, todas as citações, ou seja, todas as referências e as obras que vocês vão citar dentro do artigo, vão ter que ser em inglês, gente, porque o pessoal que vai ler o artigo de vocês lá fora, até os avaliadores, eles não leem português, aí eles vão buscar a obra original, é um artigo publicado em português, eles vão abrir, ok, não entendo português. Então, para quem for publicar internacionalmente, tem que fazer citações de obras internacionais. Certo, gente? E outra coisa, né? Eu sempre falo para os alunos, quando a gente está... Eu fui professora de TCC, né, na graduação, fui professora de dissertação de mestrado, como elaborar a sua dissertação. Então, eu dou algumas dicas também. Então, principalmente, quando eu devo escrever o meu referencial teórico? O referencial teórico, digamos assim, é o grande pepino que os alunos encontram na hora de escrever, porque ele demanda bastante tempo. Porque a gente tem que ler várias coisas, tem que ler várias obras. Então, uma sugestão é vocês abrirem uma pastinha lá no computador de vocês e vão baixando todos os artigos que vocês acharam interessantes. E vão guardando ali, porque a gente, na hora que a gente está procurando, a gente acha milhares de coisas. E se a gente não baixar, depois a gente acaba se perdendo. Então, escolham, gente, um melhor momento para vocês fazerem essa leitura. Para o pessoal que está trabalhando, na hora que vocês saírem do trabalho, que chegarem em casa, aí tem os filhos, aí tem a esposa, ou tem o esposo, tem as atividades domésticas, não vai ser o melhor momento para vocês raciocinarem, né? Terem um processo cognitivo de ler várias obras, fazer um único parágrafo. Talvez seja para alguns de vocês, mas para mim não é. Quando eu chego em casa do trabalho, que tenho meus 2 cachorros, né? Latindo, e aquela gritaria toda não é o melhor momento. Então, cada um deve escolher o seu melhor momento para se concentrar e para escrever. O meu melhor momento é à noite, depois que está todo mundo dormindo, que está todo mundo acomodado aqui em casa. Eu gosto bastante de escutar um mantra, então uma sugestão para vocês é o Mani Padme Hum. Se alguém postar a minha tese de doutorado, vai ver que lá, né, o meu epígrafe, a minha epígrafe da minha tese é o Mani Padme Hum, que é um mantra muito legal, que traz assim uma calmaria para a gente, uma paz interior. Então, cada um tem que usar os seus artifícios. Tem pessoas, né, que meditam para conseguir se encontrar. Outra forma que eu já falei para vocês é que os meus melhores artigos foram escritos com uma taça de vinho. Então, eu coloquei aqui para vocês até duas taças de vinho, mas aquelas taças pequenininhas, tá, gente? Não aquelas taças grandes, enormes, porque senão a gente filosofa muito. Gosto também de tomar o chimarrão, porque eu sou gaúcha, então eu tomo o meu chimarrão, vou escrevendo o meu artigo. Vocês têm que escolher uma forma prazerosa, uma coisa legal. Então, às vezes, quando eu não estou muito legal, né, parece uma coisa meio maluca falar isso para vocês. Mas quando eu não estou muito legal, eu vou fazer exercício físico. Eu ia para academia, mas agora com a questão da pandemia, eu estou fazendo os meus exercícios físicos em casa. Ou eu vou escrever a parte do referencial teórico do artigo, porque eu adoro. Porque daí eu abro várias bases de dados, vou lendo lá os principais artigos e encontro informações que eu não sabia que existiam, gente. Então, para mim, é muito prazeroso escrever o referencial teórico. Eu gosto bastante, né? E assim como eu, deve ter outras pessoas que também gostam de escrever essa parte do aporte teórico. Mas para muitos alunos e para muitos participantes, eu acredito que seja um grande problema, né? Porque tem que ler muita coisa, tem que se concentrar. Mas aí, hashtag dica. Escuta um mantra, toma uma taça de vinho, toma um chimarrão, toma um suco, toma um chá, ou escuta uma música, enfim, né? Tem diversas formas, cada um tem o seu melhor momento para escrever o referencial teórico, que é o que dá mais trabalho na hora que a gente escreve o nosso artigo científico. Aí aqui, então, como eu falei para vocês, eu ia mostrar alguns exemplos, né? Aqui nós temos o journal International Journal of Professional Business Review, que é o grande editor, é o meu colega na revista de Gestão Social e Ambiental da USP, que é o professor Altieres. Então, ele é o editor-chefe.
Então, eu e o professor Júlio, nós tivemos esse artigo publicado agora no ano de 2022. A gente ficou muito feliz, gente, porque esse artigo aqui, para vocês verem como uma pesquisa demora tempo para ser publicada. Esse artigo, ele foi fruto do meu pós-doutorado em administração, que eu fiz lá no ano de 2018 e 2019. Então, até você fazer a pesquisa, você escrever o artigo, você passar para o inglês, você mandar para uma revista, a revista fazer a avaliação, pedir as melhorias, depois você fazer as melhorias, o artigo ser publicado, demora tempo, certo? Então, aqui uma dica para quem quiser publicar um artigo em uma revista que está dentro do Scopus, né? É essa revista aqui, que depois vai ficar para vocês também. E essa revista aqui eu fiz a pesquisa no Scopus, então, para certificar, ó, ela está dentro do Scopus, né? Ela entrou agora no ano de 2022, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do artigo, tá? Deixa eu carregar aqui na minha página. E vocês vão ver como é que eu construí o referencial teórico. Tá aparecendo para vocês, gente? Alguém pode ligar o microfone porque eu estou sem o chat, tá? Sim. Sim. Ótimo, então. Sim, tá aparecendo. Então, aqui está o journal. Ó, olha a complexidade de cada revista, tá, gente? Ó, esse journal aqui, ele pedia três tipos de resumo. E o resumo era um resumo estruturado. Ó, primeiro, ele pediu abstract. Então, aqui, ó, a proposta, o framework teórico do que se tratava, o design método, quais eram os principais resultados, né? As implicações práticas e sociais. Depois, ele vem aqui e ele pede em português. Ó, aí, objetivo, método, originalidade e relevância, resultados, contribuições teóricas metodológicas, sociais para gestão, palavras-chave. E além do resumo em inglês e português, ele também pede em espanhol. Eu hablo espanhol, né? A gente, para ser doutora, a gente tem que ser proficiente em duas línguas, mas é leitura, né, gente? Aí a gente usa alguns tradutores, a gente pega algum amigo, enfim, né, alguém que pode ajudar a gente. Então, ó, tem também a tradução do resumo estruturado nos 3 idiomas. Lembrando que aqui o resumo é estruturado, não é aquele resuminho condensado que a grande maioria das revistas pede, que é no máximo 250 palavras. Então, de novo, hashtag dica, leia as diretrizes da revista antes, aí vocês já vão fazer o resumo de acordo com a revista, certo? Aí eu fiquei bem feliz porque era um artigo. Aí eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a parte empírica do artigo. É o resultado empírico. Inclusive, a gente fez a comparação dos antecedentes e consequentes da eco-inovação. Deixa eu botar aqui em português para ficar mais fácil para vocês entenderem. Os antecedentes e consequentes da eco-inovação para a sustentabilidade. E daí a gente fez um plus a mais ainda, com a pesquisa de pós-doc. A gente compara as suas gerações do Brasil e de Portugal, certo? Então, aqui é a parte empírica. O outro artigo que eu vou apresentar para vocês é a parte da revisão da literatura. Então, do meu pós-doc, eu consegui fazer a publicação de 2 artigos em um journal, né? E a parte da revisão da literatura em uma revista aqui do Brasil. Então, aqui, entrando, né, já na introdução, olha aqui, ó. O que eu fiz na introdução? Eu lasquei aqui um parágrafo de minha própria autoria. Aí aqui as pessoas que lerem, vai falar conforme Severo Guimarães 2022, né, as organizações de diferentes segmentos, aí vai fazer a citação indireta, conforme eu coloquei aqui. Né? Depois eu já coloco autores consagrados, né, autores que estão relacionados com o tema. Mas, de novo, ó, eu faço parágrafos de própria autoria na introdução para poder ser citada depois, certo? Aí depois, passando
para o meu referencial teórico, então aqui eu falo de hélices holísticas de inovação e ecoinovação. Olha só, então, como era para um jornal né, que tem um aporte internacional, eu trouxe os autores consagrados que falam das hélices holísticas de ecoinovação, que é da que é a tríplice hélice, né? Que é o Etzkowitz e o Leidsdorf, que é 1995. Aqui não é um livro, é um artigo científico deles. Então, eu trouxe um clássico aqui, mas já né, na contraponta aqui eu coloquei um autor consagrado do ano de 2020. E assim sucessivamente, ó. Vocês podem ver que de ponto a ponto tem a citação de um autor, ó. Então, aqui dentro desse parágrafo eu tenho três autores, quatro autores, aqui eu nem marquei outro, quatro autores citados dentro de um parágrafo, né, do referencial teórico. Que legal! Eu li quatro obras e juntei a ideia dessas quatro obras dentro desse parágrafo aqui. Depois, aqui, da mesma forma, eu fui de novo, né, fiz aqui mais duas citações, consequentemente, aqui teve mais citações, ó, Etzkowitz, que estão sempre trazendo os autores consagrados. Então, para vocês terem uma ideia, gente, dentro desse primeiro item que eu falei para vocês, a gente abre 3 ou 4 itens dentro do referencial teórico, eu fiz, ó, 18 citações de obras internacionais, então tem autores clássicos, que é o próprio Etzkowitz e Leidsdorf, e também autores atuais, dentro de um único subitem. Então, por isso que é o grande pepino, né, que eu falo, que a gente tem que ler muito, que a gente tem que ficar muito tempo fazendo, mas depende das competências e habilidades de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem escrever o referencial teórico 1, 2 itens numa noite. Eu, particularmente, de 1, 2 itens, eu consigo fazer numa noite, porque eu consigo ler, consigo raciocinar, é uma competência que eu tenho, né, gente? Mas, às vezes, as pessoas não têm essa competência, então vão devagarinho, vão lendo, vão juntando as ideias, vão fazendo, mas nunca fazer parágrafos sozinhos, com um único autor, ou fazer um parágrafo aqui de 10 linhas, citando um único autor. Se a gente está pensando numa revista de alto fator de impacto, isso não vai ser visto com bons olhos. Aí, seguindo na sequência, já entrando para esse novo item aqui, que é Eco-Innovation, que é Eco-Inovação, Práticas Ambientais e Produção Mais Limpa, olha que legal, aqui em um parágrafo que eu citei um autor, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Ou seja, eu consegui ler 6 obras e fazer citações dentro de um único parágrafo. Então, aqui eu até coloquei uma colinha, ó. Foram... Desculpa, pessoal. Foram 36 citações de diversas obras internacionais para tentar buscar a fronteira do conhecimento. Aqui a gente vê que tem mais autores citados, ó. 36 obras diferentes, gente. Né? Eu aproveitei bastante parte do meu projeto de pós-doc, mas por isso que referencial teórico demanda tempo, demanda um melhor momento para a gente ler, para a gente se concentrar. Façam aquela pastinha, salvem todos os documentos. E uma outra coisa, quando vocês fizerem uma citação, por exemplo, eu vou fazer aqui a citação do Etzkowitz e Leidsdorf, 1995. Eu vou começar a escrever o parágrafo. Aí eu deixo pontinhos que eu quero, por exemplo, concretizar a ideia com outros autores. Eu já faço a referência, porque senão depois dá um nó danado, dá uma confusão. Então, eu já vou lá em referências, abro a referência, coloco Etzkowitz e Leidsdorf. E faço a citação, que eu vou mostrar na aula seguinte como é que a gente faz as citações. Vou dar algumas dicas, vou mostrar o Google Acadêmico, que dá uma baita ajuda para a gente também. Então, aqui, ó, nesse primeiro subitem do referencial teórico, tem 18 citações. Neste outro item aqui, tem 36 citações. Depois, aqui nesse item de Eco-Innovation e ações sociais, eu não contei, mas também, ó, vocês vão ver, tem um grande número de citações. O mesmo vale para o item 2.4, que é Eco-Inovação, Desenvolvimento Regional, Smart Cities. Ó. E aqui eu acabei abrindo 5 itens, porque eram várias hélices que eu estava vendo, né? E olha que legal o que eu fiz.
depois o que eu construí? Eu construí as definições e os gaps, né, teóricos de cada pesquisa. Então, para a questão de hélices holísticas de inovação, o que é hélices holísticas de inovação? Então, eu criei um contexto aqui falando o que eram hélices holísticas de inovação e citei todos os autores que corroboraram com essas ideias para a formulação do meu conceito de hélices holísticas de inovação, sempre citando os autores científicos. Aí depois, para ecoinovação, o que é ecoinovação? Então, é que eu expliquei que ecoinovação é uma inovação que visa a sustentabilidade ambiental, contextualizei tudo o que estava relacionado com ecoinovação e, da mesma forma, que era com base nos pressupostos teóricos aqui, desses vários autores que estão na sequência. Para práticas ambientais. Então, práticas ambientais visam a segregação correta dos resíduos de acordo com a sua periculosidade, toxicidade, enfim, falei tudo o que era práticas ambientais. De novo, coloquei que era com base nos pressupostos teóricos desses autores. Cleaner Production, que é as técnicas de produção mais limpa dentro do processo produtivo, não é a empresa está limpinha, né? São processos que visam a otimização da utilização de matéria-prima, de recursos, de água, de energia. Com isso, eu vou gastar menos para tratar os resíduos lá no final do tubo. Então, isso é uma metodologia de produção mais limpa. Então, aqui eu coloquei os autores que tratam disso. O que são ações sociais, da mesma forma. Desenvolvimento regional e Smart Cities. E depois, desenvolvimento sustentável. Ok? Então, aqui eu coloquei as minhas hipóteses de pesquisa e depois eu criei o meu framework teórico, trazendo cada uma das hipóteses. Então, o que eram essas hélices holísticas? Eu fiz um bom apanhado do referencial teórico, depois eu fiz um quadro conceito do que era esse conceito para mim, o que é hélice holística de inovação, e fundamentei com aquele monte de autores. Da mesma forma, eu fiz para práticas ambientais, eco-innovation, cleaner production, responsabilidade social, ações sociais, smart cities, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento regional, gente. Aí depois eu vou para o método que a gente vai seguir na sequência, certo? Então, aqui nós temos uma boa dica para vocês de como fazer a construção de um referencial teórico, ok? Agora eu vou passar na sequência, vou mostrar um outro artigo, que também, olha só, hélices holísticas de inovação e eco-inovação, drivers para o desenvolvimento sustentável. Foi a parte da revisão da literatura da minha tese, sem ter a parte empírica, né, que eu comparei 2 países e utilizei a modelagem de equações estruturais, que eu publiquei na revista Gestão e Desenvolvimento, que também ela é uma B2 dentro do Webqualis da CAPES, ela tem DOI. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Que é um artigo de revisão da literatura, né, gente, que a gente pode fazer também. Então, ó, dentro da metodologia, né, eu não vou entrar na metodologia, mas, ó, introdução, de novo. Fiz um belo parágrafo inicial para ser citado. Aí, quem for falar, por exemplo, das questões de hélice, de inovação, de múltiplas hélices, pode pegar aqui e fazer a citação de Severo, por exemplo. E fiz mais algumas citações aqui dentro. Aí, como esse artigo ele tinha uma estrutura diferente, é um ensaio teórico, ele não é um artigo empírico, eu fiz, então, uma pesquisa sistemática, como eu mostrei para vocês na aula da semana passada, na Science Direct. Escolhi, né, essa Science Direct porque ela é uma editora anglo-holandesa da Elsevier, né, para acesso de aproximadamente 2.500 revistas científicas e tem cerca de 26 mil e-books. E a pesquisa, quando a gente faz pesquisa sistemática, é muito importante a gente colocar a época, então foi realizada em 9 de agosto de 2018, e quais os filtros que eu utilizei. Então, eu utilizei o filtro para cada palavra, né, tríplice hélice, então, a palavra em inglês, para cada um desses filtros, e o número de artigos publicados do ano de 2008 até 2018. Ressaltando que o ano de 2018 ele não pôde ser
configurado na íntegra, porque ele estava ainda correndo, né? Eu estava ainda dentro do ano de 2018, então eu não tinha totalidade de artigos deste ano. Aí aqui que eu comecei, aí com relação à interpretação dos dados, foi análise de conteúdo, coloquei o Flick, coloquei a Laurence Bardan, que fala da análise de conteúdo, que a gente vai depois ver no método. Coloquei também, citei o Gibbs, que foi feito as categorias a priori, que são as categorias que eu vou aplicar na sequência. Então, aqui eu apresentei os journals que era aquele exercício que vocês tinham para fazer da atividade 1. Então, quais os journals que tinham um número de maior artigos publicados com relação à tríplice hélice? Journal of Molecular Biology, tinha 2.040 publicações. E assim, outros journals. Sobre tríplice hélice e equinovação, Journal of Clean Production. E assim, para as outras áreas específicas. Aí depois eu comecei a falar do referencial teórico especificamente, né? Que é o que a gente está tratando aqui na aula de hoje. Então, eu falei que dentro da Science Direct, de tríplice hélice, a gente tinha 26.814 registros. A época que ocorreu o maior número de registros foi no ano de 2002. Eu fiz um gráficozinho aqui com o número de publicações. Aí fica bem legal. Aí eu comecei a discorrer, falar sobre esses autores que foram citados, né, nesses anos de 2008 até 2018. Então, dentro de um parágrafo, de novo, uma citação, 2, 3, 4, falando do que são essas múltiplas hélices de inovação. E assim eu fui fazendo outras citações, Aqui 2 autores, aqui outros 2 autores. Aqui eu coloquei um autor sozinho, mas aí contextualizei com 2. Depois, para eco-inovação da mesma forma, coloquei o piso gráfico e fiz as corroborações. Isso eu fiz para cada um, né, dos itens da pesquisa sistemática. Aí eu já vou aqui para os finalmente, para a gente ver. Então, qual foi a minha proposição? Foi, propor um framework de análise. E nesse framework de análise, eu trouxe 2 proposições teóricas, né? Porque era uma tese de pós-doutorado, né? Um pós-doc. Então, com base em tudo que eu discuti na literatura e vários autores, eu fiz uma proposição, que as hélices holísticas de inovação, elas estão positivamente relacionadas à ecoinovação. Foi o que eu encontrei discutindo numa revisão teórica, bibliográfica, essas obras científicas. Então, não foi um artigo empírico, com questionário, com entrevista, foi um artigo de revisão da literatura. E deu um bom artigo que foi publicado numa revista B2. Então, às vezes, a gente acha que não deve fazer artigos, ensaios teóricos, artigos de revisão da literatura, a gente pode fazer, desde que a gente traga uma grande contribuição para o avanço da literatura daquela área. Aí eu fiz uma segunda proposição aqui, a proposição 2, que as práticas ambientais e as ações sociais estão positivamente também relacionadas à ecoinovação. E, por fim, eu trouxe o meu framework de análise, análise dos fatores dessas múltiplas hélices de inovação e da ecoinovação que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Então, dentro das hélices holísticas, a gente pode ver desde as universidades, as startups, as spin-offs, os clientes, as ONGs. Aí eu coloquei quais eram as práticas ambientais, a produção mais limpa, a análise do ciclo de vida, ISO 14001, enfim, né, todas as práticas que eu encontrei. Dentro das empresas, né, das políticas públicas das empresas, né, com relação às pessoas, a gente tinha as ações sociais, tudo isso estava relacionado com a ecoinovação. Essa ecoinovação levava ao desenvolvimento regional daquela região que estava sendo pesquisada e também levava às smart cities, às cidades mais inteligentes daquela região, e tudo isso contribuía para o desenvolvimento sustentável. Feito isso, gente, eu consegui provar esse meu framework teórico na pesquisa científica, né, na pesquisa empírica que eu fiz com pessoas, né, aqui do Brasil e lá de Portugal, que foi publicado no Journal agora no ano de 2022. Então,
hashtag dica. Sempre que vocês fizerem dissertações, teses, tentem pegar uma parte do referencial teórico, uma parte lá do desenvolvimento, que é a parte mais empírica. Quem fez pesquisa quali, pesquisa quant, escreva um artigo da parte quant, um artigo da parte quali, certo? Então, aqui tem umas sugestões, alguns exemplos de referencial teórico. Aqui um outro artigo bem importante, que foi esse do impacto do COVID, da Covid, né, da pandemia do Covid, na consciência ambiental, no consumo sustentável e na responsabilidade social das pessoas. Então, são evidência das gerações do Brasil e de Portugal, então, que é de minha autoria, do professor Júlio do Mateus, que está fazendo o doutorado dele lá em Portugal. Então, na última vez que eu olhei, né, ele foi publicado no Journal Cleaner Production, que é um A1, que tem um H-index de 200. Então, eu fiquei muito feliz com essa publicação. E, na época, quando eu olhei, ele já tinha 64 citações. Então, a chance, quando a gente publica numa revista de alto fator de impacto, a gente tem chance de ser citado por outros autores. Quando a gente publica numa revista que não está indexada dentro da CAPES, dentro do Scopus, ou dentro da Web of Science, a nossa chance de citações internacionais vai ser mais dificultada. A gente vai ser citado dentro do Google Acadêmico, mas não dentro do Scopus e nem dentro da Web of Science. Por isso, a importância da gente publicar dentro de um journal renomado. Aí aqui eu vou mostrar a carinha do artigo para vocês e vou mostrar para vocês também que é diferente as citações. Olha que legal. Então, aqui está o artigo, né, que foi publicado no Cleaner Production. Olha só, ele foi recebido em 10 de junho de 2020, ele foi revisado em 30 de outubro de 2020, ele foi aceito para publicação em 2 de novembro de 2020 e foi publicado em 5 de novembro de 2020. Então, para ver quando o tema é novo, quando a gente encontra o estado da arte de alguma coisa que não foi pesquisado, é muito mais fácil a gente conseguir a nossa publicação. Agora, quando a gente fica dentro dos temas muito batidos, já é mais difícil, certo? Aí aqui, então, ó, por exemplo, aqui eu tenho o objetivo do meu artigo. Aqui na introdução, ó, de novo, coloquei um parágrafo de própria autoria para ser citada. E aqui, como é um journal internacional, eu não podia fazer nenhuma citação. Fiz citações de órgãos aqui do Brasil, né, que é a questão de saúde pública, mas não posso fazer citações de artigos publicados em revistas com publicações em português, por exemplo. Porque as pessoas que vão ler esse artigo, eles vão buscar as obras originais. A hora que eles abrirem as obras originais, eles não vão conseguir ler. E a pessoa que vai fazer a avaliação do meu artigo vai dizer, ó, você tem que retirar todas as obras que você citou em português e botar em inglês, por exemplo. Aí aqui eu coloquei, ó, como o artigo foi submetido no ano de 2020, as citações, ó, Shen et al. 2020, Jamati et al. 2020, são os autores todos de 2020. E assim sucessivamente. E olha que legal, ó, se a gente clicar aqui em cima, por isso que são journals internacionais, ele vai me levar direto lá para a referência. Aí o autor vai pegar, vai no journal da referência e abre o artigo na íntegra para fazer a leitura da obra original, certo? Aí voltando aqui para o meu artigo, voltando então já para a parte do referencial teórico, deixa eu botar aqui que o meu mouse está trancando um pouquinho. Então, tem a introdução, né? Vocês podem ver que são todos artigos renomados, são artigos atuais. Coloco alguns de 2017, 2019, mas autores renomados. E aqui eu começo o meu background teórico, que eu fundamentei por hipóteses. Então, ó, a pandemia do Covid e a consciência ambiental. Já comecei, ó, citação de ponto a ponto. Trouxe um autor renomado do ano de 2020, outro de 2020, e assim sucessivamente, ó. Todos os autores atuais de 2020. Aqui depois tem o nosso modelo teórico, né, que a gente queria ver se a pandemia do impacto, a pandemia do Covid-19 impactava na consciência ambiental das pessoas,
no consumo sustentável e na responsabilidade social. E a gente queria ver também se as gerações e os países eram efeito moderadores, ou seja, se teria diferença na percepção dos portugueses, dos brasileiros, da geração baby boomer, da geração X e da geração Y, e a gente viu depois que teve grandes diferenças. A ideia aqui não é apresentar o artigo para vocês, é apresentar como ele foi construído. Aí aqui no final, depois de ter trazido vários autores que falavam dessa contextualização, então quando a gente contextualiza uma hipótese, a gente tem que trazer tanto citações que falam da pandemia do Covid-19, como citações que falam da consciência ambiental. E, às vezes, é muito difícil a gente achar um autor que fala das duas coisas. Então, a gente tem que amarrar. Primeiro, a gente fala da pandemia do Covid-19. Nesse contexto, a consciência ambiental está aumentando por parte da população. Então, a gente tem que amarrar, às vezes, os dois temas, porque, quando são temas novos, a gente não encontra os dois associados. Pessoal. Aí eu fiz isso, então, para a minha primeira hipótese, e consegui, então, então, a pandemia da Covid-19 influencia positivamente a consciência ambiental. E assim eu fiz para as outras hipóteses de pesquisa, todos com autores consagrados, e depois eu fui para o método. Se eu tiver alguém com o microfone fechado, a gente, por favor, desligue. Certo? Então, aqui é um modelo de a gente fazer referencial teórico quando a gente vai fundamentar hipóteses de pesquisa, que eu não sei é o tipo de artigo que vocês pretendem fazer, né? Se é artigo revisão da literatura, se é artigo ensaio teórico, se é artigo em construção de aportes teóricos, ou se é fundamentado por hipóteses. Aí aqui, por exemplo, eu trago um exemplo também da síntese da revisão da literatura da minha tese sobre inovação. Então, eu coloquei aqui, depois que eu escrevi todo o referencial teórico, eu fiz um desenho, elaboração própria, Severo 2013. Quem foi a primeira pessoa, o ser humaninho, que falou de inovação? Foi Schumpeter, lá em 1934. E na época da minha tese, como eu estava vendo inovação e sustentabilidade, foi o Barbieri, que é o autor mais consagrado no Brasil que a gente tem de sustentabilidade. Então, Barbieri falou de inovação sustentável. Então, eu fiz um roadmap. Fiquei noites e noites tomando taça de vinho, gente, para conseguir fazer esse desenho aqui, até ele sair perfeito. Mas no final ele saiu perfeito, certo? Então, isso aqui é legal a gente construir desenhos, construir figuras também, né? Quando a gente fecha um referencial teórico, faz uma figura, fica muito legal. Ou faz aquele quadro conceito que eu mostrei para vocês naquele artigo lá de 2022, que eu coloquei o conceito e coloquei com base em que autores eu construí o conceito. Isso fica muito bom. Os avaliadores gostam bastante disso. Aqui uma linha do tempo, isso aqui eu tirei da minha tese também. Então, com relação aos grandes temas que falam de desenvolvimento sustentável. Então, tem a teoria malthusiana lá no século XVIII, que falou de sustentabilidade. Depois a gente tem a Conferência de Estocolmo na Suécia, em 1972. A gente tem o conceito de ecodesenvolvimento. Agora eu vou dar aula de sustentabilidade para vocês aqui, mas não é o foco. A Eco 92 no Rio de Janeiro, depois em 2012 a gente teve a Rio +20, que tentou fazer tentou fazer um paralelo de 20 anos do que tinha evoluído os conceitos. Lembrando que a minha tese foi em 2013, então aqui eu poderia agora acrescentar as COPs, as conferências do clima que a gente teve, que foram várias, né, para diminuição das emissões que provocam o efeito estufa, que está relacionado com a mudança climática aqui no país. Então, fazer uma linha de tempo, assim, colocando eventos, colocando autores, também é uma dica importante para vocês. Vocês também podem usar esse recurso. Aqui também eu fiz um roadmap com relação aos temas sobre sustentabilidade, então, né, desde a teoria malthusiana até a Rio +20 em 2012. Porque quando eu qualifiquei a minha tese foi em 2012, defendi em 2013. Então, o que tinha de mais novo na literatura, o estado da arte, era Rio +20 Rio +20, né? Com relação aos grandes encontros que tratavam de sustentabilidade a âmbito mundial. E aqui é o meu presente que eu deixo para vocês, tá, gente? Como eu sou uma professora muito querida, eu deixei uns presentinhos para vocês.
Então, eu deixei vários links para vocês. Então, para quem não tem acesso, por exemplo, ao Scopus, ao Web of Science, vocês vão poder entrar aqui dentro. Então, ó, é um grande presente. Eu vou mostrar como é que vocês fazem a busca, tá? Já está tudo refinado. Aqui tem teses e dissertações da URGS, que é uma grande instituição de ensino lá no Rio Grande do Sul. Então, se a gente entra no site da universidade, até a gente fazer o refinamento, achar a biblioteca, conseguir fazer a pesquisa, a gente não consegue, às vezes tem uns cookies que a gente tem que aceitar, que não permitem. Então, todos os refinamentos que eu deixei para vocês aqui são refinamentos que vão dar direto lá na busca de pesquisa que vocês vão fazer. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo de uma área bem básica, e daí, às vezes, a gente escuta o nosso aluno dizer: eu não encontrei nada sobre o tema, não existe nada publicado sobre o tema que eu estou pesquisando. Aí eu penso: meu Deus, o menino não conhece nada, né, das bases de dados, não conhece aonde a gente procurar, não conhece os eventos científicos. Então, eu vou fazer uma simples pesquisa aqui, ó, vou colocar inovação. Aí cada um pesquisa. Quem for procurar a gestão de pessoas, ó, o que eu já procurei? Ó, inovação de processo e recursos humanos. Aí eu tenho filtros, eu posso colocar aqui, por exemplo, a nível acadêmico. Eu quero ver mestrado, doutorado, eu posso colocar o ano, mas eu vou deixar solto, tá, gente? E vou dar um enviar aqui. Posso definir por áreas também, vou dar um enviar. Aí aquele aluno que diz que não encontrou nada, a gente fica desapontado, né? Vamos ver o que tem que fala de inovação dentro do repositório digital da URGS. Olha só, gente, são 10.617 documentos que tem como palavra-chave, digamos assim, o termo inovação. Aí vai desde dissertação de mestrado, tese de doutorado. Aí vocês vão olhar pelo título aqui, Economia da Inovação, estudo de caso sobre a micro e pequenas empresas de calçados dos vales dos Sinos e de Paranhá. Ah, é legal. Vou em aqui, faço um download, baixo na minha pastinha. E vou seguindo, e vou olhando, faço pesquisas mais refinadas, coloco lá inovação e performance organizacional, coloco gestão de pessoas, coloco marketing, enfim, a área que vocês quiserem, ok? Então, aqui a gente tem uma forma para vocês pesquisarem essa base de dados, ok? Aqui tem das teses e dissertações da USP, que é renomadíssima, que vocês podem procurar. Eu não vou entrar, porque é da mesma forma parecida com a URGS. Aqui a gente tem periódicos, gente, a nível de Brasil, mas que também tem as publicações em inglês. Então, eu vou pesquisar um aqui, que é o Brazilian Business Review, que é a BBR. A BBR é bem legal, ela publica tanto em português quanto em inglês. Então, para quem tiver dificuldade, pode pesquisar em inglês, como pode pesquisar em português. Então, vem aqui, ó. Aí eu posso vir aqui, idioma, tá? Inglês, português. Vou botar português para facilitar. Aí, eu vou colocar aqui... Eu só vou... só para fazer um lobby, tá, gente? Vocês podem procurar o que vocês quiserem. Só quero mostrar um artigo que eu publiquei aqui. Olha só a quantidade de downloads que ele teve. Eu publiquei 2 artigos aqui na BBR. Aí pode procurar pelo sobrenome do autor também. Ela é uma A2 dentro do Qualis da CAPES. E daí aqui a gente vai ver o autorzinho. Ó, então aqui tem vantagem competitiva sustentável, uma pesquisa em empresas do sul do Brasil. Então, aqui... Mas eu gostaria que vocês olhassem esse aqui, ó. A influência das redes sociais sobre a consciência ambiental e a responsabilidade social das gerações. O abstract dele foi visto 1.296 vezes. O download em inglês, por isso que eu disse que é bom estar dentro de uma base de dados, foi feito 2.293 baixas de downloads em inglês, e em português, 1.403 baixas.
Então, quem está mais lendo o artigo que a gente publicou aqui? Aqui ele está com um título em português, mas são as pessoas de fora do Brasil, por isso a importância da gente publicar artigos na língua inglesa. E esse artigo, assim, para mim ele é muito especial, gente, que ele foi publicado aqui, né, em 2018, mas deixa eu até abrir ele aqui para a gente ver. PDF em inglês, para mostrar para vocês. A gente está fazendo um comparativo das redes sociais agora, para ver se também influencia. Ele foi publicado em 2018. Isso, ó, daí da mesma forma, a introdução, depois o referencial teórico. Já passei para o método. Ó, as hipóteses de pesquisa. E esse artigo aqui, especificamente, gente, para mim foi muito importante, porque nós tínhamos escrito ele, né? Eu, o professor Júlio, o Matheus, né? Que é um grande parceiro, e a minha orientanda de mestrado na época, que hoje é doutoranda, que é a Rossana, que é uma querida que continua fazendo pesquisas comigo. A gente escreveu ele, né? Tentando saber se as redes sociais, que a gente está toda hora acessando rede social, né? YouTube, Instagram, WhatsApp, e a gente vê vídeos e fotos. E se essas vídeos e fotos, tanto das questões sociais e ambientais, mudavam a consciência das pessoas, se mudavam as ações das pessoas, né? Se as pessoas faziam ações sociais para as pessoas que estavam em vulnerabilidade, se elas tinham uma consciência ambiental mais focada para separar os resíduos, por exemplo. E esse artigo ele ganhou o prêmio como o melhor artigo de área dentro do evento, que é o INGEMA, que é o evento internacional de gestão empresarial e meio ambiente da USP. Ele ganhou da área, que era de gestão ambiental, e ele ganhou o prêmio de melhor artigo de todo o evento científico. Então, tinha mais de 2.000 e poucos artigos publicados, e esse artigo ganhou o prêmio, e a gente ficou muito feliz. E para mim, gente, assim, foi um momento muito especial, né? Eu até às vezes me emociono para falar disso. Mas, enfim, a minha mãe tinha falecido fazia 5 dias e eu tinha aprovado os artigos no evento. E daí eu pensei assim, nossa, será que eu vou para o evento ou não vou para o evento? E eu pensei assim, o que a minha mãe queria, né? Minha mãe se orgulhava muito que eu tinha estudado, que eu tinha me qualificado. Minha mãe estudou só até a 4ª série, porque na época dela, ela não, né, a educação não era tão fácil assim. Minha família vivia da base da agricultura. Então, eu consegui estudar, me qualificar, me tornar uma doutora. Então, isso foi muito gratificante para ela. Então, eu pensei, ela ficaria muito feliz se eu fosse num evento internacional, e daí dos eventos eu ligava, mandava fotos para ela, mandava os prêmios, ela ficava felicíssima. E eu fui no evento, ganhei o prêmio do evento, de melhor artigo do evento, e tivemos o artigo publicado numa revista A2. Então, eu sempre falo para os alunos, né, que ela não estava lá de coração, né, me assistindo, mas lá do céu a estrelinha dela estava junto comigo. Então, por isso, para mim, que é um artigo bastante importante, e eu queria comentar para vocês, né, que, pessoal, nada é por acaso na vida da gente, né? Então, fui lá, apresentei e ainda tive o prazer, depois de publicar num journal A2. Aí, depois aqui, a gente tem várias outras revistas, ó, a RAI, Cadernos EBAP, outras revistas que vocês podem navegar à vontade com a sua taça de vinho ou com seu suco, olhando. Depois dos journals internacionais, ó, o International Journal of Product Economics, que é um jornal renomadíssimo, eu vou dar uma entradinha nele rapidamente. A gente tem o Technovation, tem o Cleaner Production, que eu coloquei para vocês também. Aí vocês vêm aqui, ó, Search in this journal. Aí vou botar de novo, ó, Innovation. Então, procura a sua palavrinha-chave para fazer o referencial teórico, para onde vocês buscarem o estado da arte. Deixa eu ver o nosso horário. Eu queria entrar em métodos hoje. Acho que vai dar. Olha só, gente, ó, artigos de 2022, ó, 62 artigos em 2022, 145 artigos em 2021. Então, aqui a gente tem o estado da arte. Se vocês, desculpa,
não conseguirem abrir o artigo na íntegra, por exemplo, eu clico aqui, eu vou abrir, pelo menos o resumo eu vou conseguir ler. O que eu faço? Eu leio o resumo e faço uma citação do resumo. E daí eu vou lá no meu referencial teórico e coloco, conforme o GAN et al. 2022, a inovação verde dentro das empresas industriais são importantes para o desenvolvimento econômico, enfim, o que ele falou aqui. Então, não necessariamente, se eu não tiver acesso à introdução, resultados e conclusão, eu posso fazer citações só dos resumos. Agora sim que eu já estou no processo mais aguçado, quando eu estou fazendo as minhas citações, alguns artigos eu olho a introdução, referencial teóricos, outros eu vou abrindo só o resumo e vou fazendo citações do resumo. Porque no resumo eu tenho que colocar o tema que eu estou falando e eu tenho que colocar os principais resultados da minha pesquisa. Então aqui ele vai colocar, ó, ele colocou o tema que ele está falando, não tem nenhuma citação de outro autor, ó, os principais resultados. Aqui eu posso fazer uma citação científica. Então, aí tem mais uma dica para vocês utilizarem quando vocês não têm acesso ao journal, né, ao artigo na íntegra. Aqui a gente tem o Journal Clean Reproduction, eu não vou entrar dentro dele, mas diversos outros journals. Olha, gente, ó, isso aqui é uma cereja de bolo. Se eu estivesse lá no sul, eu ia pedir para vocês me presentearem com uma garrafa de vinho, tá, gente? Isso aqui é um presente. Eu entrei em cada um deles. Tô brincando, tá, gente? Não tô querendo nada. O curso é de graça. Eu gosto de fazer brincadeiras com os alunos. Mas vocês entram aqui, tá refinadinho, vocês entram lá dentro e vão colocar a palavrinha-chave. Depois dos anais de evento. Nós temos aqui o SEMEAD da USP, gente. Tem artigos muito importantes, artigos renomadíssimos. Só vou entrar no exemplo de um aqui. Esse aqui é o último SEMEAD, então vocês podem procurar também nos anais anteriores, que todos estão lá, todos os artigos publicados estão lá. Eu vou procurar um tema diferente, vou procurar gestão de pessoas aqui, deixa eu ver. E eu vou buscar. Olha a quantidade de artigos que ele me deu de gestão de pessoas. Então, por exemplo, eu vou nesse aqui. Análise de gestão de pessoas no modelo... gostei desse aqui, do 2045. Olha que bacana o que a USP e o SEMEAD está proporcionalizando para a gente. A gente pode ver a apresentação do trabalho que o autor apresentou. Por causa do Covid, a gente teve que fazer as apresentações através do YouTube, depois eles disponibilizaram, e vocês podem ver a sessão completa da temática. E eu venho aqui e faço o download do arquivo, sem pagar nada, de graça, na minha casa e coloco lá na minha pastinha. Então, aí tem mais uma forma para vocês fazerem, para baixarem esse material, para vocês fazerem a leitura, para fazerem as citações de vocês. E aqui as bases de dados que a gente já viu. Tá, gente? Deixa eu ver com relação ao nosso tempo, já são 3 horas. Eu posso entrar dentro do método ou vocês querem que eu deixe o método para a semana que vem e vocês querem fazer as perguntas agora nesses últimos 30 minutos, pessoal? Semana que vem o método, fica muita informação, professora. Tá bom, então para vocês talvez seja muita informação, né? Então, gente, deixa eu tirar aqui. Eu tinha até colocado aqui uns exemplos de método. Então, deixa eu vir aqui. Eu acredito que o pessoal já colocou as perguntinhas, as minhas controllers. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se o pessoal já está colando. Bom, vamos lá, então. Então, gente, espero poder ajudar a todos, né? Para quem não conseguiu colocar aqui, ou quem ficou com alguma dúvida mais específica, tiveram alguns alunos que até me mandaram print das telas. Quando fizeram a pesquisa sistemática, eu mandei a print de volta e a gente trocou ideias. O meu foco aqui é ajudar vocês a construir, né, um artigo científico, ok? Então, vamos lá para o grupo do Teams. A Maria Cecília perguntou, já tem uma previsão de quando vai sair essa classificação oficial do Qualis? Maria Cecília, ainda não, né? Essa lista paralela que a gente tem, ela já correu, né, faz alguns anos,
Mas, de fato, com o novo governo, houve mudanças, houve sanções, então tudo pode acontecer. A gente está num ano político, mas eu acredito, eu tenho fé que nesse ano vai vir essa nova lista para que a gente possa realmente focar as nossas publicações, porque a gente fica jogando um jogo sem saber qual vai ser o placar final, né, gente? Porque tem revista que sobe, revista que sai, revista que é classificada como, né, uma revista que não tem cientificidade. Então, tudo pode acontecer. Então, essa informação a gente espera que aconteça ainda esse ano. Deixa eu ver da Maíra. Até quando é válido basear naquela lista com a nova classificação do periódicos que saiu em 2019? Vocês podem utilizar como base, gente, até que saia a nova avaliação do Web Qualis da CAPES. Enquanto não sair a nova avaliação, vocês utilizam aquele Qualis CAPES que eu passei para vocês, que ainda é do ano de 2016, e utilizam também essa planilha paralela que a gente tem, que rolou pelos grupos de mestrado e doutorado aí. Se alguém até quiser socializar, depois que um grupo pode socializar, que tem as novas classificações que entram as revistas A3, A4 e sai as revistas B5. Então, vocês podem utilizar enquanto não sair a nova classificação. Tá certo, Maíra? O Gabriel tem uma pergunta. Tem algum segredo de modo no escrever filtros na barra de busca, no caso de querer artigos de abordagem de 2 ou mais palavras-chave? Sim, Gabriel, você coloca no filtro, você coloca, por exemplo, innovation and sustainability. Você coloca a palavrinha e daí vai puxar as duas coisas, ok? Essas são as manhas que a gente tem para colocar dentro das palavras-chave. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui da Maíra. Na introdução, você aconselha descrever o problema de pesquisa e o objetivo geral, ou basta apenas o objetivo geral? Nas normas do evento não especifica nada, ainda visto com os bons olhos ter objetivos específicos em um artigo científico. Eu sugiro fazer só um objetivo geral. Em praticamente 99% dos artigos que eu tenho publicado, gente, eu coloco só o objetivo geral. O grande objetivo dessa pesquisa consiste em analisar, aí eu coloco, né, o meu objetivo. Objetivos específicos, normalmente a gente utiliza quando a gente faz dissertação de mestrado, tese de doutorado, TCC de graduação, porque daí a gente tem que desmembrar o objetivo geral em objetivos menos complexos, que são os específicos, ok? Depois, passando já para o Gabriel. Professora, sobre usar obras em inglês, não se pode citar obras em português para apresentar a lacuna teórica contextualizada a um país de expressão portuguesa que não tem publicação em inglês sobre o assunto? Você pode, sim, apresentar obras em português, Gabriel, pode, né? Não há nenhuma limitação com relação a isso, né? Principalmente se for, né, numa revista lá de Portugal. Eu falei, por exemplo, se você mandar para um Academy, você mandar para um Cleaner Production, que são esses grandes journals, você tem que obrigatoriamente apresentar a obra, né, a citação de uma obra em inglês. Mas você pode usar obras em português, sem nenhum problema. E se você mandar para revistas aqui do Brasil, você pode citar artigos também que estão com obras em português. Tá certo? Não estou, gente, taxando que não pode colocar nenhuma citação em português. Estou falando quando a gente for mandar para aquelas revistas, né, que são as estrelas, aquelas de alto fator de impacto. O Pablo colocou aqui no referencial teórico, ao propormos uma hipótese em que a relação entre 2 ou mais construtos é praticamente inexistente na literatura e pesquisa, os avaliadores tendem mais a tratar isso como um gap que trata de boas contribuições ou rejeitar por hipótese não ser bem fundamentada. Pablo, se você fundamentar bem a hipótese, ela não vai ser rejeitada. Inclusive, vários artigos que eu escrevo, quando eu faço uma hipótese de pesquisa que eu quero relacionar, né, uma temática com a outra, quando eu vou pesquisar, dificilmente eu vou encontrar autores que falam daquelas duas temáticas junto. Eu pesquiso, primeiro eu contextualizo o autor falando daquela temática, depois eu amarro o autor seguinte falando da segunda temática. Mas, de fato, eu tenho que contextualizar as duas temáticas, aí a minha hipótese não vai ser rejeitada. Foi isso que eu fiz, inclusive, no artigo, né, que foi publicado da Covid ali no Cleaner Production, que não tinham artigos que falavam das duas coisas, de sustentabilidade ambiental e de Covid. Aí eu tive que
usar a minha competência e as minhas habilidades de amarrar os dois textos e amarrar os assuntos com os autores, certo? A Daiane colocou, prof, dentro de cada parágrafo também precisamos colocar em ordem cronológica as ideias. A gente não pode assim deixar meio desconectado a ideia. A gente começa falando de uma abordagem mais geral e depois a gente vai colocando os outros pressupostos que vão contextualizando aquela nossa ideia. Então, cuidar para não repetir termos, não repetir palavras, certo? Então, fazer um parágrafo coeso, começando com uma parte mais introdutória, uma parte mais geral, mais abrangente, depois eu vou desmembrando aquilo em ideias mais, digamos assim, mais simples, trazendo outros autores, colocando entre os parênteses. Então, aí, gente, entra a habilidade e a competência de cada um. E quanto mais artigo a gente escrever, mais habilidade, mais competência a gente vai ter. Gente, eu olho o meu primeiro artigo que eu escrevi no ano de 2008. Espero que ninguém olhe meu Lattes e busque o artigo, tá? Ele tem 9 páginas, mas é o meu orgulho. Foi o meu primeiro artigo publicado em 2008, foi no Simpep. Foi no Simpósio de Engenharia da Produção. E eu ficava todo dia clicando lá, tá, na semana que estava para sair os resultados, porque, meu Deus, era o meu primeiro artigo, eu estava fazendo o meu mestrado. E eu nem sabia como escrever um artigo científico. Eu pedi ajuda para um colega, né? Nas aulas, às vezes, não ficava muito claro como escrever. O professor não ensinava para a gente como escrever o artigo, ensinava como fazer a dissertação, dava algumas dicas. E o artigo foi aceito. E hoje eu olho ele, nossa, tão simplório, mas tão bonitinho. Fui eu que fiz, foi o meu primeiro artigo. Aí eu penso, nossa, se eu fosse escrever hoje, eu escreveria muito diferente, porque, né, já tenho quase 300 artigos publicados, então a gente vai melhorando na medida que a gente vai publicando. Eu olho a minha dissertação de mestrado e penso, meu Deus, que vergonha, eu poderia ter escrito melhor. Eu pego a minha tese de doutorado, hoje eu olho, meu Deus, eu poderia ter feito outras coisas. A gente se torna crítico daquilo que a gente escreveu, porque a gente vai evoluindo na escrita dos nossos papers, dos nossos artigos. Isso é um processo de construção do conhecimento. Então, provavelmente, se você vai escrever o seu primeiro artigo, ele não vai ficar muito bom, gente. Mas o segundo vai ficar um pouquinho melhor, o terceiro vai ficar melhor. Quando voltar do avaliador, não vejam com olhos negativos. O avaliador fez um checklist lá com um monte de coisas para vocês olharem, para vocês melhorarem. Esse avaliador, ele é um chato, né? Ele empalhou aqui no artigo inteiro. Pensa que é para vocês melhorarem o artigo, vocês vão aprender com isso, vocês daí vão fazer os ajustes, vão melhorar, vão resubmeter, talvez o artigo volte para vocês fazerem outras pequenas douradinhas finais, vocês vão fazer as douradinhas, vão resubmeter novamente, e assim o artigo vai ser publicado. É dessa forma que acontece. Às vezes volta, nesses journals internacionais, pessoal, volta 5 vezes para o autor, para ele mudar, para ele alterar. Às vezes o editor não concorda, porque às vezes a gente tem avaliadores que não fazem uma boa avaliação. Nós vamos ver isso na nossa última aula também. Eu vou passar o checklist para vocês. Inclusive, vai ser uma das atividades. Tem avaliadores, às vezes, que não fazem uma pergunta assim, a revisão da literatura trouxe o estrado da arte? Sim, mas não coloca nada. A gente não quer uma avaliação, a gente quer a argumentação, que o nosso avaliador ad hoc, no Blinder Review, ele faça uma avaliação com argumentação. Então, quando eu vejo, por exemplo, que um avaliador não faz uma boa avaliação, eu pego e mando para um terceiro. Para um quarto, tem um artigo que está no 5º avaliador, porque as revisões que vieram foram revisões que não foram bem feitas, que eu acredito que não foram bem feitas, e o artigo tem um bom potencial. Então, eu vou mandando para outros avaliadores. E isso acontece também na forma internacional. Internacionalmente, acontece com muito mais frequência ainda. Às vezes passa por 7 avaliadores. E por isso que o artigo, às vezes, demora 2, 3 anos para ser publicado, né? Porque demora. Então, deixa eu ver aqui o que o Pablo colocou. Vocês utilizam o PowerPoint para desenhar esses modelos teóricos? Sim, gente. Quando a gente vai utilizar, por exemplo, para quem utiliza a modelagem de equações estruturais, o software, ele coloca um desenho bem bonito, lá cheio de bolinhas, que é aqueles desenhos que vocês viram ali que eu coloquei, cheio de quadradinhos, de flechinhas, mas fica muito desconfigurado, não fica legal. Então, o que a gente faz? Eu pego um PowerPoint,
né? Tomando o meu chimarrão, vou lá, crio as caixinhas, crio as bolinhas, coloco uma flecha, escrevo dentro das caixinhas, das flechas e faço o meu modelo teórico. Então, é assim que eu construo as figuras. Eu não copio do software, eu faço no PowerPoint. Isso é o que eu utilizo. Às vezes eu vejo em alguns artigos que eu recebo, vem do software do PLS, que também, né, faz a modelagem de equações estruturais, vem artigos com a cópia da figura do PLS com ainda a bolinha pintada em amarelo. Eu pensei, meu Deus, o cara poderia ter colocado aqui, né, o autor poderia ter colocado no PowerPoint e ter feito uma figura mais bonita. Eu peço para fazer a figura no PowerPoint. Mas isso é uma visão minha, tá, pessoal? Cada um tem a sua visão. Agora o Estevão João colocou, é possível confirmar a entrega, dar feedback das atividades para avaliar o envio? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Ele está falando da entrega das atividades, Estevão. No momento que você clicou lá enviar, ele fica lá nos enviados para mim. Então, o que eu fiz? Como tem alguns alunos que ainda não entregaram, eu deixei ali, abrir o prazo para um tempo maior para vocês fazerem nessa entrega, para vocês terem o certificado depois, mas eu vou tentar dar um feedback, porque a gente tem 600 e poucos participantes, então se eu responder cada um, vocês vão ver, eu vou passar 2 dias respondendo todo mundo, mas fique bem tranquilo, se você foi lá no final e submeteu, a sua resposta ela chegou com sucesso, ok? Porque no final vai uma respostinha assim, ó, sua resposta foi entregue com sucesso. Então, se veio essa resposta para você, ok, foi entregue. Deixa eu ver o que a Ana Valéria pediu. E o APUD para livros antigos ainda não digitalizados ou todos já estão digitalizados? Ó, se você quiser utilizar o APUD, Ana Valéria, pode usar o APUD, tá? Quando a gente tem um livro muito antigo, né? Digamos assim, um clássico, que você ainda não encontrou. Então, utilize o APUD, tá? Pode utilizar o APUD. Ela diz que observa que em alguns artigos trazem nas referências a mesma obra, a primeira edição em inglês e a outra em português, isso é uma prática comum. Isso depende de cada autor, né? Tem alguns autores, às vezes, que citam o Schumpeter 34, depois citam o Schumpeter 1982. E o autor não se dá conta que é a mesma obra. Então, às vezes, é uma falha do autor, né? Porque se trata da mesma obra. Então, se eu tenho o Schumpeter 34 e o 82, eu vou citar o 34, que é a obra original, que vai trazer uma cientificidade maior, porque o 82 é uma interpretação da obra. Não estou dizendo que está errado, mas não é a obra original. Por isso que quando a gente faz uma tese de doutorado, o nosso orientador diz, você tem que buscar a obra original, você tem que ler o Schumpeter 34. Foi isso que o orientador falou para mim. E eu louca para ler o livro de 82, que era traduzido. Vamos ver o que o Sebastião pediu. Neste caso, copiar um parágrafo com uma citação é um plágio. Se você copiar um parágrafo inteiro, Sebastião, Ctrl+C, Ctrl+V, e colocar lá, por exemplo, a citação que o autor colocou, você vai estar fazendo um plágio. Se você entrar no referencial teórico e copiar a citação com o autor e colocar no teu, é plágio. Não pode fazer isso, tá? Você tem que pegar, se você gostou do autor que está citado no referencial teórico, você vai lá nas referências, busca a obra original e lê aquela obra e faz uma citação. Ok? Aí a Lorena falou que no caso de dissertações, quando se faz artigos, a partir delas, posso usar as mesmas citações? Deixa eu ver se eu entendi. Quando ela faz uma dissertação, sim, você pega sua dissertação, o que eu fiz, tanto na minha tese de doutorado, quanto na minha tese de pós-doutorado, eu peguei um recorte, são as mesmas citações. Eu não vou precisar mudar as citações. A minha dissertação ela não invalida eu publicar artigos científicos dela. Eu posso pegar e fazer publicações de artigos científicos, certo? Eu só não posso pegar as mesmas citações, por exemplo, que eu fiz um artigo, colocar as mesmas citações num artigo 2 ou num artigo 3. Porque aí eu vou estar fazendo um autoplágio de mim, né, de mim mesma, de um artigo que eu já publiquei, por exemplo. Mas eu pegar da minha dissertação não é plágio. Eu estou trazendo um produto, estou trazendo um resultado da minha dissertação. A minha dissertação não vai ficar engavetada.
A gente sabe que depois que a gente escreve uma dissertação, uma tese, a gente quer engavetar aquele negócio lá, porque a gente não aguenta nem mais ver aquilo, porque a dissertação a gente ficou 2 anos, a tese a gente ficou 4 anos, a gente está por aqui daquilo, a gente não quer ver aquilo. Mas, gente, depois, com calma, peguem, façam um artigo, né? Mude. Aí vocês vão ver, na leitura que vocês fizerem, vocês vão ver, nossa, poderia ter mudado esse negócio aqui, poderia ter feito mais esse gancho aqui. Então, com certeza vai sair um artigo de boa qualidade. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, a Lorena falou, no caso das dissertações. O Carlos colocou como conciliar obras atuais e necessidades de recorrente a obras originais citadas nos artigos lidos para usar no meu artigo. Aí a tua capacidade cognitiva, Carlos. Você vai ter que ler, por exemplo, uma obra atual, se você quiser colocar no mesmo parágrafo, tá? E uma obra mais clássica. Uma sugestão, começa falando da obra clássica e depois faz uma outra frase colocando de uma obra mais atual, mas aí a capacidade cognitiva de cada pessoa de ler, entender e amarrar as ideias para construir o parágrafo, certo? Depois a Lívia colocou aqui, estou escrevendo 2 artigos que foram retirados da minha dissertação de mestrado. Ambos possuem praticamente o mesmo título, exceto pelo gênero analisado. A parte inicial do meu trabalho possui o mesmo referencial teórico para ambos os genes. Nos artigos eu estou escrevendo, posso manter o mesmo referencial teórico. Olha, Lívia, eu sugiro, se você está fazendo 2 artigos, não utiliza o referencial teórico. O mesmo, igualzinho, tá? E muda o título, querida, não deixa o título, porque senão na hora que você mandar para uma revista ou para um jornal, eles vão olhar, vão ver que o artigo já foi publicado porque tem o mesmo título. Então, muda o título, tá? Pega certas citações, certas partes do referencial teórico, coloca num artigo e outras partes do referencial teórico você coloca no outro artigo. Então, não vai ter problema, você não vai ter feito, né, autoplágio, né, de um artigo para o outro, ok? Mas o importante é não trazer o mesmo referencial, ipsiliter, igual de um artigo para o outro. Você vai estar fazendo o autoplágio. E também não coloca o mesmo título, tá? Muito importante. A Valéria pediu, tenho dúvidas sobre o parágrafo. Nos últimos anos, os conselhos gestores tornaram-se sinônimos no senso comum de gestão democrática e participativa. Paz de Paula. Esta é uma constatação feita por quase a totalidade dos autores da área, chegando a tornar-se quase um senso comum. Por que e como escolher as fontes de uma citação dessas? Primeiro, eu não sei quem é Paz e Paula 2008, né? Eu não sei de que artigo você tirou, da temática que foi feita, né? Se é um autor consagrado, se é um autor clássico, que fala de gestão democrática, porque não é a minha área específica de pesquisa, mas eu sugiro para você, se você quer escolher, assim, digamos assim, uma fronteira, trazer um gap teórico, tenta trazer um autor mais atual, um autor de, pelo menos, de 2018 para cá. Traz o Paz de Paula 2008, que talvez, né, como você colocou, ele deve ser um clássico, mas traz também um autor atual de um ano mais recente, tá, Ana Valéria? Depois o José Celestino colocou, a professora tem artigos que o referencial teórico está associado a métodos de pesquisa, qual a explicação? Sim, tem artigos de referencial teórico, que a gente fala que é ensaio teórico, que daí, depois da introdução, a gente traz a metodologia e a gente faz que é aquele segundo artigo que eu apresentei para vocês, que é uma revisão sistemática da literatura. É através de métodos, de uma pesquisa sistemática, de métodos de pesquisa. Então, ele não é um artigo empírico, eu não apliquei entrevista, eu não apliquei questionário, então não é artigo empírico, é artigo teórico. Então, o artigo teórico a gente pode formar através de uma revisão da literatura, só de autores escrevendo, ou a gente pode fazer através de método de pesquisa sistemática dentro de uma base de dados, por exemplo, que foi o que eu apresentei para vocês no artigo passado.
certo? Então, tem duas formas de artigos. Artigos empíricos, que daí tem que ter método de pesquisa aplicado, que a gente vai ver na aula da semana que vem. Método qualitativo ou método quantitativo ou dados secundários. E ensaios teóricos ou artigos de revisão da literaturas, bibliométricos, que a gente escuta também bastante falar essa nomenclatura. O Sebastião colocou, podemos testar hipóteses no estudo quantitativo? Sim. Hipóteses, normalmente, nas pesquisas que eu faço, a gente testa em estudos quantitativos, porque a gente faz survey, porque a gente tem um grande número de respondentes, que daí a gente vai corroborar ou refutar aquela hipótese, vai dizer se aquela hipótese ela é verdadeira ou ela é falsa, ok? A Gerlane colocou, qual o tamanho médio ideal do referencial teórico? Bom, gente, o referencial teórico depende, por isso que eu falei, primeiro olhem as normas e diretrizes para os autores da revista. Eu sugiro dividir o referencial teórico, por exemplo, em 3 itens, vocês tragam para cada item, no mínimo, uma página. Se vocês fizerem 4 subitens, no mínimo, uma página para cada subitem, só de citações científicas, não pode ter citações de própria autoria ali dentro, ok? Então, em média, 3, 4 páginas, eu acho que fica ideal. O Cícero colocou, será comentado sobre os gerenciadores de referência? Sim, Cícero. Na última aula, eu pretendo mostrar para vocês, eu vou dar uma colinha das normas da APA, da ABNT, e vou mostrar o Google Acadêmico, que vai dar uma baita mão para vocês na hora de fazer as citações, tá? A gente vai ver isso também. Deixa eu ver a Fabrícia. Quando colocar o nome de páginas na citação direta, por exemplo, quando diz Ramos 2015, fui orientada a sempre procurar colocar a página de onde vem a ideia abordada. Isso aí, Fabrícia, quando você colocar, se você é da área de direito, por exemplo, tem que fazer isso aqui, ó, Ramos 2015, página 15. Página 80, desculpa. Se a informação é uma citação direta, você vai ter que colocar entre aspas o que você copiou dele, né? Porque é Ctrl+C, Ctrl+V. E se foi mais de uma página, 81, 82, você coloca na sequência, página 81, 82. Se deu mais de 3 linhas, 4 linhas, você vai ter que fazer um recuo aqui de 4 centímetros, vai ter que fazer espaçamento simples e fazer a citação direta. Mas para quem não é da área de direito, eu sugiro não fazer citação direta, porque quando vem para a RGSA, a gente manda os autores refazerem todas as citações diretas para citações indiretas, tá certo, gente? E as revistas internacionais de alto fator de impacto também têm essa mesma política. O Sebastião colocou aqui, nas citações... Deixa eu ver aqui. Nas citações, podemos colocar o nome de alguns autores com a primeira letras iniciais maiúsculas e outras minúsculas, ou é uma discordância ou discrepância das normas? Depois a gente vai ver nas normas, Sebastião, dentro do parágrafo, dependendo da norma, a norma APA, a gente começa com a primeira letrinha do sobrenome do autor em maiúsculo e depois todas as letrinhas do sobrenome em minúsculo. Isso é a APA, tá? E daí a gente coloca o ano, vírgula, o ano. Se a gente vai colocar a BNT, que é as normas aqui do Brasil, dentro do parênteses, todo o sobrenome do autor é em letras maiúsculas. Por isso, a gente tem que olhar as normas e diretrizes da revista que a gente vai submeter, para já fazer certinho antes, tá certo? Mas isso a gente vai ver na sequência. Agora, o Francisco também podia esclarecer sobre a diferença entre um quadro teórico e um quadro de conceitos, a necessidade ou não de apresentá-los, em que fase da pesquisa, em que parte do texto. Quadro teórico, gente, quadro de conceitos, quando a gente faz, por exemplo, quando eu faço pesquisas empíricas, que eu utilizo modelagem de equações estruturais, que são aquelas surveys com milhares de respondentes, a gente faz o modelo teórico, que é o aporte teórico. No nosso modelo teórico, a gente mostra o desenho da pesquisa. E o quadro de conceitos é aquele que, o quadro teórico, então, seria esse desenho teórico do modelo da pesquisa, que é aquele que tem as bolinhas que eu mostrei para vocês lá com os níveis de significância, de impacto. O quadro de conceitos é aquilo que eu mostrei no artigo de 2022,
E foi naquela revista que está do Index. Além do quadro teórico, que foi o desenho, eu fiz um quadro conceito dizendo quais eram os conceitos. Então, vocês podem escolher. Quem for fazer survey, pode só colocar o quadro teórico. Quando faço survey, normalmente utilizo o quadro teórico. Mas daí, nessa survey especificamente, eu pensei, eu vou colocar um quadro conceito também, que é um plus a mais para o artigo, que eu acho que ficou bom. Então, um não exclui o outro. Você pode colocar os dois, tá certo? Mas se você não for fazer survey, não for fazer modelagem de equações estruturais, coloca quadro teórico, que daí eu acho que fica melhor. E coloca os principais autores ali, faz uma figura. Fica bem bonito, tá, gente? Fica bem legal. Além de bonito, né, fica interessante. O Alexandre, professora, a senhora poderia explicar o processo de construção das hipóteses nos artigos? Processo de construção das hipóteses, você tem que trazer autores que falam daquelas temáticas que vão corroborar com os pressupostos daquela hipótese que você formulou. Então, quando eu disse que a pandemia do Covid levava à consciência ambiental, eu tive que catar lá dentro das bases de dados autores que falavam da pandemia do Covid e falavam da consciência ambiental. E artigos que falavam dessas duas temáticas, que falavam que uma coisa impactava na outra. Só que aí teve o perrengue, porque a temática era nova e não tinham artigos. Então, eu tive que construir. Eu tive que, primeiro, apresentar artigos, citações de autores que falavam da pandemia do Covid, e depois eu amarrei com o meu processo de cognição autores que falavam da consciência ambiental. Então, é dessa forma que a gente constrói. Por isso que dá trabalho fundamentar uma hipótese. Agora, o Damião colocou... falou de artigos que requerem fazer abordagens de linha do tempo, percebi muito bem, só fiquei com dúvidas sobre artigos de hipótese. Bom, acredito que eu já tenha explicado, né? Hipótese, quando você colocou uma hipótese, parte que a hipótese ela é verdadeira, você tem que fundamentar, você tem que trazer autores que fundamentam aquela hipótese. Se você não trouxer autores, não adianta nem colocar hipótese de pesquisa, porque você não tem um aporte teórico, científico que vai fundamentar a sua hipótese. Depois o Eduardo pediu como encontrar as revistas que publicam em inglês. Bom, eu apresentei anteriormente ali aquela lista de revistas. Então, ali você tem um monte de revistas que você vai encontrar as revistas que publicam em inglês. Além das bases de dados que você pode entrar lá dentro. E o Léo, por último, colocou aqui, boa noite, professora, disse que no referencial teórico não devemos escrever nossas opiniões, apenas as ideias dos autores. Isso. Ouvi em umas aulas de orientações que devemos citar alguém sobre tudo que dissemos e dizer algo sobre tudo que citamos. Olha, gente, eu não sei que instituição o Léo está estudando, que curso ele está fazendo, tá? Mas de todas as bancas de mestrado, doutorado que eu participei, inclusive na minha tese de doutorado, o meu orientador dizia para mim assim, ó, no referencial teórico, quem é você, Eliana, para falar alguma coisa? Porque ele vinha e batia assim. Você não pode falar. Você pode amarrar as ideias de um autor do outro, mas você não deve fazer julgamentos. Nós não somos ainda doutores, a gente não é conhecedor da área. Por isso que referencial teórico são referência de outros autores. Deixa para você, Léo, falar lá na introdução. Lá na introdução fala bastante cientificamente. Fala nos resultados e conclusões, fala na discussão. Você pode falar ali dentro do método, mas aquelas 3 páginas do referencial teórico deixa para trazer citações de autores. Porque se você mandar para um jornal de alto fator de impacto, ele vai sublinhar, marcar em amarelo e vai dizer assim para você do lado com uma flechinha, cite a fonte. É isso que eles fazem, tá? De repente, eu não sei qual curso que você estava fazendo, de repente, alguns cursos específicos, né? O pessoal mais da área de humanas, né? O pessoal da psicologia também gosta de se expressar, de falar bastante. Aqui eu estou falando do pessoal da área de ciências sociais, de business, né? De negócios, para a gente fazer as publicações, tá? Então, deixa eu ver, eu acho que não foi acrescentada nenhuma pergunta. As minhas controllers estão aí? Não, né, gente? Está tudo aqui? Sim, professora, tá tudo ok. Está tudo ok?
Então, gente, deixa eu voltar aqui. Então, gente, nós conseguimos fechar, né, dentro do nosso horário estipulado. Olha só, 13h30, bem certinho. Eu queria ter passado para vocês o método hoje, mas como referencial teórico eu sempre falo, é o que realmente dá mais trabalho, né? Os alunos têm mais dificuldade. Eu tentei trazer vários exemplos, mostrar para vocês como é fácil fazer citações. Trouxe aquele presentinho ali para vocês dos links dos principais journals internacionais, das revistas nacionais, das universidades, para vocês buscarem dissertações, teses, dos anais de eventos. Então, agora vocês não vão ter mais dificuldade, pessoal, para procurar, vocês têm links. E eu queria mostrar para vocês que a nossa atividade 2 da aula síncrona, que vai ter agora para o restante da semana, eu vou socializar hoje de noite para vocês, é vocês citarem, gente. Eu vou, assim, Tyson, eu vou colocar os slides hoje e vou também socializar o vídeo no YouTube para vocês olharem, tá? A atividade que vocês têm para fazer durante a semana, na aula síncrona, é indicarem os 5 principais... eu pedi para vocês colocarem os 5 journals de maior fator de impacto, ou seja, na primeira atividade, os 5 journals mais importantes para cada um de vocês, das diferentes áreas que vocês atuam. Agora, a atividade 2 é vocês escolherem 5 artigos mais importantes, colocar só o título do artigo. Aí isso vai fazer vocês procurarem lá dentro do jornal, não precisa ser internacional. Se vocês gostarem de uma revista brasileira, da área de gestão de pessoas, o título do artigo foi esse, professor, e os principais autores foram esse. Tem o formuláriozinho lá que está aberto, vai estar autoexplicativo, ele está em cinza, ele não está liberado, eu não liberei antes da aula, porque senão começava um monte de perguntas, eu vou liberar agora depois da aula, e coloco as informações também no mural para vocês, é bem fácil, é só colocar o nome do aluno e colocar os seus 5 principais artigos que vocês acham mais interessantes, artigos de preferência atuais, tá bom? Seria isso então, tá, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, tenham entendido um pouco mais sobre referencial teórico. Oi. Oi. Sim. Sim, consigo te ouvir. Sim. Ok, eu concordo com você. Deixa eu só falar, eu concordo com vocês, gente. São atividades extremamente simples. Eu não estou pedindo para vocês escreverem nenhum artigo científico. Então, vão lá, façam uma atividade rapidinho, coloca lá os 10 de ouro, agora vai lá, coloca 5 artigos, e depois o último é um checklist. Essas são as atividades. Então, se vocês conseguirem fazer logo, ótimo, né? Melhor, porque no final do curso vocês não se preocupem que vocês não vão precisar elaborar um artigo científico, tá, gente? Esse curso é para ajudar vocês a elaborarem um artigo científico. Agora, tinha um colega que queria falar? Tá bem. Boa noite. Boa noite, professora. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Tá certo, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem e-mail, né? Eu sempre respondo os e-mails, tento ajudar vocês. Espero que a aula tenha sido produtiva hoje,
que vocês tenham aproveitado. Na semana que vem eu vou tentar ser mais objetiva. Quando eu começo a falar, eu conto histórias, eu mostro, né? Essa é a minha didática como professora, mas vou tentar ver métodos e resultados, né? Para a gente finalizar, e as referências. Aí vai ser mais objetivo, digamos assim. Se a gente precisar passar um pouquinho do tempo, para mim não tem nenhum problema, eu posso ficar, né? Eu não sei a disponibilidade de vocês. Mas aí, se a gente precisar de um pouquinho mais de tempo, não vai ter problema, certo? Obrigada, professora, pela explanação. Foi muito compreensível. Por acaso, da minha parte, gostei muito. Bom, vamos tentar nos aplicar melhor. Tá certo, gente. Tchau, ó. Tchau, tchau. Abraço. Abraços, até amanhã. Até a Tá próxima. bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.